Bom, então, na aula de hoje, a gente vai resolver problemas basicamente relacionados ao quarto postulado que eu apresentei para vocês, né? Essa divisão em quatro postulados não é uma divisão única, né? Mas eu fiz essa divisão e o quarto postulado nos diz como calcular valores médios e incertezas de outros observáveis, né? Até o momento a gente estava discutindo só a posição da partícula, como é que eu calculo a probabilidade de encontrar ela em algum lugar, enfim, onde essa probabilidade é máxima. Agora a gente sabe calcular outras coisas também, né? Calcular, por exemplo, valores médios e incertezas de outros observáveis. Tá? Então, o que eu vou querer fazer na aula de hoje é efetivamente calcular, enfim, alguns desses observáveis para a gente entender um pouco dessa mecânica e também tentar compreender exatamente o que seria esse valor médio, o que é essa incerteza. Tá? Não são coisas difíceis, são conceitos que vocês, né, já estão acostumados a lidar, principalmente nas aulas de laboratório. Tá? Aqui tem pequenas diferenças, mas essencialmente são os mesmos conceitos. Tá? Então, o primeiro problema que eu vou discutir é esse daqui. Certo? Então, imagina que eu tenho uma função de onda, a função de onda é dada, tá? E ela tem essa cara aqui. Então, ela depende do tempo e do espaço, x e t. Esse a aqui é um parâmetro da minha função de onda, que vale 10 em alguma unidade qualquer, isso não é relevante. E aí a densidade de probabilidade, né, que é simplesmente pegar essa função e calcular o módulo ao quadrado dela, ela tem essa cara aqui. Então tem dois picos. Né? Como a dependência temporal só está aqui nessa fase complexa, eu sei que o módulo ao quadrado disso é 1, então essa densidade de probabilidade ela independe do tempo. E aí, o que ela estaria representando? Ela estaria representando o estado onde eu tenho uma alta probabilidade de encontrar a partícula em torno do x igual a menos 10 e uma probabilidade também grande, na verdade maior, de encontrar ela perto do x igual a 10. Então, como se tivesse uma chance grande, um pouco maior no 10 e um pouco menor no menos 10, mas uma chance grande de encontrar a partícula nessas duas regiões do espaço. É isso que essa função, que a gente chama de pacote de ondas, está me representando. Então, a primeira pergunta, né, que é trivial, certo? É relativamente simples, é para calcular a densidade de probabilidade e achar em qual ponto do espaço a gente tem a maior probabilidade de encontrar a partícula. Isso a gente poderia fazer direto olhando o gráfico, né? Mas a questão está pedindo para a gente calcular essa densidade de probabilidade. Né? Olhando o gráfico, eu já sei que a resposta tem que ser x igual a 10. Né? Mas vamos ver como é que isso aparece na função, né? Como é que a gente discute isso na função. Então, uma das coisas que vai ser importante para a resolução desse problema é que esse A aqui, ele é um número relativamente grande, né? Não super grande, mas ele é um número maior do que 1, relativamente maior do que 1. Então, primeira parte é isso, calcular a densidade de probabilidade, isso é algo básico que a gente tem que saber fazer o tempo inteiro, certo? Então, a densidade de probabilidade, né, o módulo ao quadrado da minha função, então eu tenho que pegar o complexo conjugado dessa função aqui e multiplicar por ela mesma. Complexo conjugado, a única coisa que vai mudar aqui, né, tudo aqui é real, então a única coisa que vai mudar é esse menos i que vai virar um mais i. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, tem que calcular o módulo ao quadrado, o complexo conjugado, eu ganho um sinal de mais aqui, o resto fica idêntico. Tá? E aí eu multiplico isso pela minha função. Tá? Então, quando eu faço essa multiplicação pela própria função, essas exponenciais vão se cancelar. Isso é um negócio que a gente faz tanto que agora a gente já bate o olho e já sabe, né? Essa exponencial, quando eu multiplicar pela minha função de onda, vai estar multiplicada por um e elevado a menos i ômega t. E aí, se eu somar os argumentos, eles se anulam, dá exponencial de zero, que é 1. Certo? Então, sempre que eu tiver uma exponencial assim, o módulo ao quadrado disso é 1. Então, a exponencial vai se cancelar. O resto é tudo real, então vai ficar isso vezes isso mesmo, esse cochete vezes ele mesmo, que dá ele ao quadrado. Tá?
e aqui tinha um fator 1 sobre 2π elevado a 1/4, que elevado ao quadrado fica 1 sobre raiz de 2π. E aí eu tenho que elevar ao quadrado esse colchetes aqui, e aí é álgebra, né? Eu tenho que fazer algumas continhas, então vai ficar o primeiro termo ao quadrado, que vai dar isso daqui. E, na verdade, eu acabei de ver que tem um pequeno erro aqui. Quando esse 2 multiplica esse expoente, aqui vai virar 1/2 em vez de 1/4. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, que é esse daqui, e aí eu tenho o termo cruzado, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, isso dá raiz de 3 sobre 2, e aí, quando eu multiplico essa exponencial por essa, eu somo os argumentos. Então, aqui em cima está a soma desses argumentos. Então, eu consigo simplificar um pouquinho esse cálculo. Os dois primeiros termos não tem muito o que fazer com eles por enquanto. O último termo eu consigo simplificar, né? Porque, deixa eu fazer essa continha aqui em cima, né? O que eu tenho nesse último termo aqui, no numerador é x menos a ao quadrado mais x mais a ao quadrado. Então, se eu abrir esses quadrados, né, eu vou ter x ao quadrado menos 2a mais menos 2ax mais a ao quadrado, e o segundo termo vai me dar mais x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então, esses termos aqui se cancelam, sobra x quadrado com x quadrado dá 2x quadrado, a quadrado com a quadrado dá 2a quadrado, certo? Então, isso daqui vai virar no numerador 2x ao quadrado mais 2a ao quadrado, só que eu tinha um 4 aqui embaixo, então vai ficar x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 2. Então, o que eu fiz, por enquanto, foi só elevar esses termos ao quadrado. E aí, aqui eu vou fazer, só para a gente simplificar um pouco o nosso resultado, eu lembro que A é igual a 10, que é um número maior do que 1, muito maior do que 1, certo? Então, se eu olhar para esse último termo aqui, ele vai ser um exponencial de menos a quadrado sobre 2 vezes exponencial de menos x quadrado sobre 2. O x pode estar mudando, né? Mas isso sempre vai ser um número positivo. E esse a ao quadrado, ele é 100, certo? Então, aqui eu tenho um exponencial de 100 sobre 2, ou seja, de menos 50, elevado a menos 50, que é um número muito pequeno, certo? Então, para eu simplificar os meus resultados, eu posso aproximar que isso, na verdade, é muito menor do que 1. Certo? Então, isso vai ser um número pequenininho, porque eu tenho essa exponencial aqui de um número negativo grande. Então, eu posso aproximar esse último termo, se eu quiser, por zero. É uma simplificação, só para no final as nossas contas ficarem mais simples, senão eu poderia carregar esse termo e não teria problema também. Então, com essa aproximação, a nossa função de onda ao quadrado, né, a nossa densidade de probabilidade, vão ser só esses dois primeiros termos aqui. E aí, dá para enxergar bem o que esses termos estão representando, né? Esse é um termo que a gente lembra que essa exponencial de um número, né, como isso aqui é sempre um número positivo, com esse menos me dá sempre a exponencial de um número negativo. Né? Então, ela é máxima quando esse número for zero. Se ele for negativo, ela sempre diminui. Né? Então, esse termo aqui tem uma cara assim, e o máximo é quando o argumento dessa exponencial dá zero, ou seja, quando x é igual a a. Então, isso aqui vai ser uma função que tem um máximo centrado em a, e esse termo aqui vai ser algo parecido, mas vai ter um máximo centrado em menos a. Então, é justamente aquela função que foi dada no enunciado, né? Aquele gráfico que foi dado no enunciado. Né? Eu tinha um máximo em menos a e outro em a. Certo? Agora a gente está vendo isso analiticamente aqui. Então,
eu tenho esses dois máximos possíveis. Para eu calcular o máximo absoluto dessa função, né, eu quero saber onde é mais provável de encontrar essa partícula. Então, eu quero saber quando que essa densidade de probabilidade é máxima. Eu poderia tirar a derivada dela igual a zero, né? Eu acharia dois máximos daí, eu teria que olhar qual que é o maior. Né? Mas eu posso, né, olhando para ela, eu sei que esses picos vão estar em mais A e menos A. Né? Então, eu posso simplesmente, uma outra alternativa é calcular a função nesses dois picos e ver qual é o maior. Né? Do gráfico, a gente sabe a resposta. Né? Mas, olhando para a função, a gente pode, né, calcular essa função nesses dois pontos, onde eu vou ter os picos dessas exponenciais. Então, essa função ela tem esses máximos em x igual a A e x igual a menos A. Certo? Então, se eu calcular em x igual a A, para ver quanto que vale o máximo nesse ponto, esse primeiro termo aqui vai anular, né? Esse x menos A vai dar zero, então vai ser exponencial de zero que vai dar 1. Então, eu vou ter 3/4 aqui. E o segundo termo, eu vou ter elevado, né? Aqui vai ser A mais A, vai dar 2A. Elevado ao quadrado vai dar 4A ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos 2A ao quadrado. E aí, de novo, eu lembro que esse A é 10. Né? Então, elevado ao quadrado dá 100, dá exponencial de menos 200, que é um número bem pequenininho. Certo? Então, isso aqui é aproximadamente zero. Então, nesse máximo, a minha função vale 1 sobre raiz de 2π, 3/4. No outro máximo local, em x igual a menos A, eu vou ter algo muito parecido. Se eu fizer essa conta agora, esse primeiro termo aqui vai me dar 2A ao quadrado. Então, aqui eu vou ter elevado a menos 2A ao quadrado. E o segundo termo, o argumento da exponencial se cancela. Então, sobra só 1/4. E aí, de novo, isso aqui é um número pequenininho. Isso aqui dá aproximadamente 1 sobre raiz de 2π, 1/4. Então, fisicamente, o que isso quer dizer? Significa que eu tenho uma densidade de probabilidade 3 vezes maior em x igual a do que em x igual a menos A. Certo? Então, de maneira bem qualitativa, eu poderia pensar, isso está me dizendo que eu tenho 3 vezes mais chance de encontrar a minha partícula em x igual a do que em x igual a menos A. Né? Apesar de essas serem as regiões onde eu tenho a maior probabilidade. Mas a probabilidade em torno de x igual a A, ela é maior, ela é cerca de 3 vezes maior do que em torno de x igual a menos A. Então, a maior probabilidade ocorre para x aproximadamente igual a A, que era 10. Então, esse é o ponto onde eu tenho maior probabilidade de encontrar partícula. De novo, estava dado no gráfico. Né? No gráfico a gente vê que, de fato, esse é o ponto mais provável. Ô, professor. Oi. Quando você calcula a densidade de probabilidade, lá em cima, na primeira parte que você fez, se sobra um valor de t, por exemplo, nesse caso, a densidade de probabilidade vai variar com o tempo? Tipo, a Vai. posição dela varia com o tempo? Varia com o tempo. E não tem problema nenhum. Né? A gente sabe que a posição das partículas e dos objetos variam com o tempo, em geral. Né? Então, tipicamente, se eu tenho uma partícula que, de fato, está se deslocando, essa densidade de probabilidade vai variar com o tempo. Né? Num certo instante, eu tenho uma grande chance de encontrar ela aqui. Se ela está se deslocando, a chance de eu encontrar ela aqui vai diminuindo com o tempo. E aí aumenta a chance em outro ponto do espaço. Certo? Então, isso é o que me representa o deslocamento de uma partícula. Então, fisicamente, quando
quando a densidade de probabilidade não depende do tempo, quer dizer que ela está em repouso? Ou Ela depende? tá... nada é simples em física quântica. Ela tá no o que a gente diz que ela está em um estado estacionário, certo? Mas não... a gente sempre tem que perguntar o que quer dizer a partícula estar em repouso, certo? A resposta mais precisa seria, se a gente medisse o momento dessa partícula, né, que é uma medida da velocidade, efetivamente. Se eu medisse o momento, eu encontraria sempre zero? E a resposta é não. Tá? Então, mesmo que a densidade de probabilidade não dependa do tempo, eu posso medir a velocidade dessa partícula e encontrar uma velocidade não nula. Então, a gente diz que é um estado estacionário, as propriedades desse estado não estão mudando com o tempo. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu meço a velocidade dela agora, e eu tenho, sei lá, 10% de chance de encontrar 1 metro por segundo, daqui 5 horas, se eu fizer a medida de novo, eu vou ter exatamente a mesma probabilidade. Esse é um estado estacionário. As propriedades do estado não estão mudando com o tempo. As probabilidades não estão mudando com o tempo. Mas isso não me diz que a partícula está parada, necessariamente. Se eu medir a velocidade, eu posso medir uma velocidade não nula. Tá? Entendi, obrigado. Então, não é algo intuitivo, não é algo intuitivo, né? Você fala, como é que está mudando a probabilidade, como é que a probabilidade não está mudando com o tempo, mas a partícula está se movendo? Porque a gente não pode pensar numa bolinha se deslocando no espaço, certo? Em algumas situações, o seu estado se assemelha um pouco com, né, com uma partícula se movendo no espaço, certo? A gente já discutiu isso, né? Eu posso ter esse pacote que está se deslocando e aí ele representaria algo parecido com uma partícula se movendo no espaço. Mas eu tenho outros estados mais complicados, onde não precisa... Enfim, onde eu não tenho uma probabilidade, por exemplo, ela não muda com o tempo, mas a partícula não está parada. Certo? E é difícil, né? É difícil a gente entender isso intuitivamente, mas é o que acontece na física quântica. A nossa intuição falha gravemente em muitos casos. Tá? Tinha uma pergunta aqui, né? O que aconteceria se essa densidade de probabilidade dependesse do tempo? Né? Eu poderia fazer as mesmas contas, né? Eu poderia procurar um máximo ainda, só que, em geral, esse máximo vai depender do tempo. Tá? Então, né, eu posso pedir, sei lá, para vocês calcularem o máximo em um instante particular ou o máximo para um instante qualquer. Tá? E, enfim, e não tem problema nenhum, né? Eu faço exatamente a mesma conta, por exemplo, tiro a derivada dessa densidade de probabilidade igual a zero, a resposta é que vai depender do tempo. Tá? Então, você pode falar que, né, o máximo vai estar dado por essa expressão, onde é uma expressão que vai depender do tempo. Então, para cada instante de tempo diferente, eu posso ter um máximo diferente. Não tem problema nenhum. Tá? Então, o máximo, sim, depende do tempo, mas ainda assim eu consigo encontrar ele. Só que vai ser um valor dependente do tempo. Tá? Mais alguma dúvida aqui? Professor, eu acho que eu me perdi no porquê a gente iguala x a A. Tá. Foi só tá. O motivo real foi preguiça minha de calcular o máximo da função analiticamente. Tá? Então, a gente encontra uma função, certo? Que depende de x, e eu gostaria de saber onde que ela é máxima. O que a gente poderia fazer é tirar a derivada dessa função, igualar a zero, achar os pontos onde isso acontece. Então, a gente sabe que esses pontos vão ser máximos ou mínimos locais. Eu posso tirar a segunda derivada, calcular nesses pontos, ver a concavidade e aí descobrir, eu tenho esses máximos. E aí, só que isso ainda assim me dá os máximos locais. E eu teria que comparar o valor da função nesses máximos para saber qual é o máximo global. Então, o que eu fiz foi pular essas etapas, porque olhando para a cara da minha função, e aí eu não falei diretamente do gráfico, mas
olhando para essa função, eu consigo dizer que ela tem essa cara aqui, ela representa 2 picos. Tá? Então, tudo isso foi para pular os passos de calcular a derivada primeira, a derivada segunda e assim por diante. Então, olhando para a função, eu já intuí que ela vai ter dois picos em A e em menos A. Ah, ok. Muito obrigada. E aí eu calculei a função nesses 2 pontos para saber qual é o maior. Foi esse o raciocínio, tá bom? Obrigada. Tá. Então, ok, a gente achou esse máximo, certo? Então, a segunda questão é, agora imagina que eu tenho, e aqui vem a parte de interpretar mais fisicamente o que está acontecendo, né? Até agora foi um cálculo quase que simplesmente analítico, agora é interpretar um pouco os resultados, tá? Que fisicamente, como é que essas coisas apareceriam em um experimento? Ainda assim, são sempre experimentos idealizados, mas tenta dar uma conexão com o que a gente veria em laboratório, certo? Então, o item D fala, eu tenho 2 detectores, A e B, eles têm uma resolução muito menor do que 1. Quando eu falo uma resolução, o que eu estou querendo dizer é que o tamanho desses detectores é bem pequenininho, certo? Então, eles vão detectar uma partícula se essa partícula estiver dentro deles, dentro de um intervalo bem pequeno do espaço. Tá? E aí eles são colocados no ponto A e menos A, que é justamente os pontos onde a gente já viu tem maior probabilidade de encontrar essa partícula. Tá? E aí eu falo que os detectores são expostos a um fluxo de N partículas descritas pelo estado psi. Tá? Então, cada partícula individual ela está sendo descrita por esse estado aqui, por essa função de onda. Tá? Então, eu deixo passar N partículas, né? E aqui, obviamente, tem algumas aproximações, né? Essas partículas estão se movendo, provavelmente essa não é a melhor descrição da função de onda delas, mas o que interessa para a gente é que esses detectores são expostos a N partículas nesse estado. Tá? E aí a pergunta é, a gente quer estimar dessas N partículas, quantas vão ser detectadas no detector A mais do que no detector B. Né? Então, o A e o B, eles vão, se a partícula for encontrada lá, eles vão acusar a posição dessa partícula, só que eu estou num regime quântico, né? Então, nem sempre a partícula vai ser encontrada no mesmo ponto do espaço. Né? Então, às vezes o A vai dizer, eu encontrei a partícula em A, às vezes o detector B vai dizer, eu encontrei a partícula em menos A. E aí eu quero uma estimativa, né, de quantas vezes o detector A vai ser acionado mais do que o B. Então, na verdade, essa é uma pergunta que a gente sabe calcular, certo? Como é que a gente faz essa conta? Né? Como é que eu sei se o A vai detectar uma partícula ou não? Bom, eu sei calcular a probabilidade da partícula ser encontrada dentro do detector A. Certo? Então, para cada partícula, eu tenho essa probabilidade. Então, só para dar um exemplo, vamos supor que a probabilidade seja, sei lá, 2%. Então, se eu jogar 100 partículas, eu sei que 2 dessas 100 vão ser detectadas pelo detector A, em média. Então, como é 2%, das 100 partículas, 2 vão ser encontradas no detector A. Então, é só para a gente entender de uma maneira um pouco mais clara o que são essas probabilidades. Tá? Então, como é que a gente calcula essas probabilidades? Né? A gente lembra que para eu calcular, então eu vou chamar de PA, a chance do detector A detectar uma única partícula. Tá? Eu sei que isso daqui é a mesma coisa que a probabilidade da partícula ser encontrada nesse detector. Tá? Então, esse detector está centrado em A e ele tem uma resolução ΔX pequenininha, certo? Então, eu quero, né, olhando lá para o meu eixo, né, o meu detector A, ele é uma caixinha aqui assim, certo? Centrada em A. Então, eu quero saber qual é a chance de encontrar a partícula nesse intervalo, dentro do meu detector. Então, essa probabilidade a gente sabe calcular, né? A integral da densidade de probabilidade. Então, vai ser uma integral de A menos ΔX sobre 2 até A mais ΔX sobre 2. Então, estou assumindo que o tamanho do meu detector é ΔX.
Poderia ser 2 vezes ΔX também, aqui isso não vai fazer diferença. E aí eu faço módulo da função de onda ao quadrado dx. Essa é a probabilidade. Só que a gente viu que quando esse ΔX é bem pequenininho, eu posso aproximar esse integrando aqui, né, essa função. Imagina que o meu x ele quase não varia daqui para cá. Então, eu posso aproximar essa função quase como uma constante. E tirar ela da integral. É uma aproximação para a integral. Então, isso aqui é aproximadamente a minha função em x igual a a, vezes o intervalo, o tamanho do intervalo, que é ΔX. E a gente calculou a função em x igual a gente acabou de fazer essa conta, a gente encontrou esse valor aqui. Então, a probabilidade do detector encontrar ou detectar uma partícula que passou por ele se eu fizer essa conta aqui, isso dá aproximadamente 0,3 ΔX. O detector B é algo análogo, só que ele está centrado em x igual a menos a. E eu sei que a minha densidade de probabilidade é um pouquinho menor nessa região do espaço. Então, a gente viu que ela é máxima em x igual a menos x igual a x igual a menos a, ela também tem uma alta probabilidade, mas não é tão grande. Né? E a gente calculou isso daqui, né? Então, se eu fizer exatamente o mesmo raciocínio, essa probabilidade do B detectar uma partícula vai ser a densidade de probabilidade em x igual a menos a vezes o tamanho do detector. Isso a gente calculou também no exercício anterior. Era isso, esse valor aqui. Então, isso vai ser 1 sobre raiz de 2π, 1/4 de ΔX, que dá aproximadamente 0,1 ΔX. Então, obviamente, isso depende do tamanho do detector, né? Se o detector for muito grande, esse meu resultado não vale mais, porque eu estou aproximando essa integral, assumindo que o ΔX é pequenininho, mas, obviamente, se ele, né, for pequeno, mas ainda assim for um pouquinho maior ou um pouquinho menor, essa probabilidade aumenta, porque eu estou simplesmente considerando o intervalo maior ou menor. Então, né, cada partícula que passar pelos meus detectores, o A vai ter 0,3 ΔX de probabilidade de medir essa partícula e o B vai ter 0,1 ΔX. Então, para N partículas, o detector A vai medir aproximadamente o meu detector A ele vai medir aproximadamente 0,3 ΔX vezes N partículas. E o B vai medir aproximadamente 0,1 ΔX vezes N partículas. E o que o enunciado pede, na verdade, é quantas partículas a mais, quantas vezes mais o A vai detectar partículas do que o B. Então, se eu comparar esses dois números, eu vejo que o A detecta 3 vezes mais partículas do que o B. O número exato vai depender do tamanho do meu detector. Mas eu sei que o A vai detectar 3 vezes mais partículas do que o B. Certo? Então, isso é um reflexo direto das densidades de probabilidade, né? A gente viu que perto do A, a minha densidade de probabilidade é 3 vezes maior do que perto do B. Então, de fato, o A vai ter uma chance 3 vezes maior de detectar partículas. Então, se eu jogar N partículas, ele vai detectar 3 vezes mais partículas. Tudo bem? Dúvidas aqui? Ok.
Então, isso é só para a gente entender um pouco mais como que essas densidades de probabilidade se manifestariam no experimento. O João perguntava se o detector tem o mesmo tamanho em A ou em B, porque depende do detector. A razão entre as probabilidades, né, ou seja, quantas vezes mais o A vai detectar do que o B, não depende do tamanho do detector. O A sempre vai detectar 3 vezes mais partículas do que o B, assumindo que os dois detectores têm o mesmo tamanho. Então, esse número sempre vai ser 3 vezes maior do que o outro. Mas o número absoluto de quantas partículas o A vai detectar depende do tamanho do detector. Se ele for um pouquinho maior, ele vai detectar mais partículas. Tudo bem? Aí o Gustavo perguntou, eu falei que delta é muito menor que 1, por que não usar aproximação no resultado? Eu já usei. Foi aqui que eu usei essa aproximação, certo? Então, eu aproximei essa integral pelo valor da função no intervalo, ou seja, nesse ponto, vezes o ΔX. Eu usei essa aproximação aqui. Se eu falar que o ΔX é zero, significa que eu não tenho detector nenhum. Então, eu não tenho probabilidade nenhuma de detectar a partícula. Então, o ΔX é muito pequeno, mas eu não posso dizer, eu não posso assumir que ele é zero, senão eu sumo com o meu detector. Tá? Então, eu já usei a aproximação que o ΔX é muito pequeno nessa passagem aqui, nessa aproximação. Se ele não fosse pequeno, o que eu teria que fazer? Eu teria que jogar a minha função aqui e integrar ela. Tá? Não ia ter jeito. E tudo bem, às vezes a gente tem que fazer isso. Tá? Mas para um ΔX pequenininho, eu posso aproximar ela por isso daqui. Tá? Mas eu não posso jogar igual a zero aqui, senão dá 0 e 0. Né? Eu não vou ter detector nenhum. Tá? Então é pequeno, mas não nulo. Mais alguma dúvida aqui? Tá. Então, né, até o momento a gente está discutindo ainda o que a gente já vinha discutindo nas semanas anteriores, que era probabilidade de detectar partícula em cada ponto do espaço, né, e tentar interpretar um pouco melhor essas probabilidades. Tá? Então, agora a gente discute um pouco mais os conceitos de valor médio, né, ou valor esperado, são dois termos para a mesma coisa, e a incerteza das medidas. Tá? Então, o item C pede o seguinte, imagina que você é um experimental, né, e você tem as medidas dos detectores A e B. Esses são os seus dados. Certo? Então, estime o valor médio para a posição da partícula e sua incerteza. E aí vocês poderiam pensar que isso vai depender, né, dos tamanhos dos detectores, mas na verdade não. Né? Se o detector for relativamente pequeno, o que eu vou dizer? Né? Eu vou dizer, o detector A encontrou uma partícula em x igual a A, né? Então o detector A, lembrando, ele está aqui, esse é o detector A, e o B está aqui. Né? Então toda vez que o detector A acionar ou detectar uma partícula, eu vou dizer, encontrei uma partícula em x igual a 10. Toda vez que o B for acionado, eu vou dizer, encontrei uma partícula em x igual a menos 10. Tá? E aí ele fala que, baseado nessas medidas, qual seria o valor médio da posição das partículas? Então, como é que a gente... Às vezes vale a pena a gente tentar visualizar que a gente está lá fazendo experimento. Né? Então, imagina que você fez o experimento, você fez N medidas, em uma fração dessas medidas, você encontrou a partícula em 10, em outra fração, uma partícula em menos 10. Tá? E eu vou assumir que, né, eu só pude medir nessas duas posições, então eu vou assumir que esses são os meus valores, ou 10 ou menos 10, eu tenho pouquíssima chance de encontrar partícula em outro lugar do espaço. Essa vai ser uma hipótese. Tá? Então, ou ela vai estar em 10 ou ela vai estar em menos 10. A gente sabe que isso é uma aproximação, porque eu tenho sim chances pequenas de encontrar ela fora do 10 e do menos 10. Mas, como a gente só tem os detectores nesses dois pontos, eu vou assumir que ou eu encontro ela em menos 10 ou em 10. Tá?
Então, como é que eu faria o valor médio? Em média, qual o valor de x que eu vou encontrar? Nesse caso dos detectores, eu só tenho dois valores possíveis, ou 10 ou menos 10. Só que eu sei que o detector A vai detectar 3 vezes mais partículas do que o detector B. Certo? Então, se o detector A detectar, sei lá, 30 partículas, eu sei que o B vai ter detectado 10. Tá? Ou seja, eu tive 30 medidas com a posição x igual a A e 10 medidas com a posição x igual a menos A. E aí eu faria a média dessas medidas. Eu vou ter 40 medidas no total, 30 delas deram A, 10 delas deram menos A. Quanto que é a média disso? Né? Somo tudo, divido por 40. Tá? Essa é a ideia de calcular o valor médio dessas medidas, ou desses observáveis. Né? Nesse caso é a posição. Tá? Então, a gente assume, né, que a probabilidade... Né, deixa eu escrever assim. O número de partículas medidas em x igual a A, eu vou chamar isso de NA, porque foi o número de partículas que o detector A encontrou. Então, isso daqui vai ser aproximadamente 0,3 delta x N. O número de partículas medidas com uma posição x igual a menos A, que é o número de partículas medidas no detector B, vai ser 1/3 disso. E o número total de medidas é a soma desses dois números. Então, em princípio, eu posso pensar, eu não sei, né, quantas partículas foram enviadas, mas eu tenho, né, eu sei quantas eu medi em A e quantas eu medi em menos A. Então, o número total de medidas vai ser NA mais NB. Vou chamar de um número total. Esse é o número total de partículas que eu medi. Tá? Então, como é que eu calcularia o valor médio de x? Tá? Bom, eu tive NA medidas com x igual a A. Tá? Então, eu tive, sei lá, minha primeira medida deu A, segunda deu A, terceira deu A. NA vezes eu encontrei o valor x igual a A. Então, eu teria que, né, para calcular essa média, somar o valor A NA vezes. Certo? Então, isso seria NA vezes o valor de x igual a A. Tá? Então, eu somei, né, NA medidas onde eu encontrei a partícula em x igual a A. E NB medidas onde eu encontrei a partícula em x igual a menos A. E eu divido pelo número total de medidas. Essa é a média. Se eu tivesse que calcular a média com essas medidas que eu tenho, é isso que eu faria. E aí, em princípio, a gente pode falar, não consigo fazer essa conta porque eu não sei exatamente qual é o valor de NA e de NB, mas a gente vê que esse N, esse ΔX, eles aparecem em todos os termos aqui. Então, eles se cancelam quando eu tiro essa razão. Tá? Então, isso aqui vai me dar 0,3A menos 0,1A. Tá? Dividido por 0,4. Então, eu simplesmente consigo cancelar esses fatores no numerador e no denominador. É isso aqui que eu encontro no final das contas. Então, isso aqui vai me dar 2A sobre 4, que me dá A sobre 2. Então, em média, a gente lembra agora que A tem aquele valor em unidades quaisquer de 10. Tá? Então, em média, o valor médio da posição da partícula vai ser A sobre 2, que vai ser 5. Então, né, de novo, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente calculei a média dos valores medidos. Eu vou ter NA medidas onde eu encontro a partícula em A, em x igual a Azinho, e NB medidas onde eu encontro a partícula em x igual a menos Azinho.
e aí eu tiro a média dessas medidas. Essa é a conta que a gente fez. É exatamente a média ponderada, né? A média ponderada eu tenho N vezes esse valor e N' vezes um outro valor. Então, eu faço a média só ponderada. Se eu não quiser pensar em média ponderada, eu penso simplesmente que eu tenho uma tabela gigante onde o A aparece NAzão vezes e o menos A aparece NBzão vezes. Então, eu tenho que somar esse A NA vezes e esse menos A NB vezes. Vai dar justamente essa conta aqui, que é uma média ponderada. Tá? E se a gente olhar, né, ela está sendo ponderada pelo quê? Né? Pelas probabilidades de encontrar partícula em A e em menos A. Então, a probabilidade de eu encontrar partícula em A é justamente 3/4. Ou seja, de cada 4 medidas, 3 eu encontro em A e uma eu encontro em B. Então, é justamente esse 3/4 aqui. Essa é a probabilidade de eu encontrar partícula em A. A probabilidade de eu encontrar partícula em B, ou de encontrar partícula, né, no detector B, é 1/4. Tá? Então, é isso que a gente usou no final das contas. Né? A gente tentei montar essa conta de uma maneira intuitiva, mas o que a gente está fazendo é uma média ponderada. E quais são os pesos dessa média? São as probabilidades de encontrar partícula em cada ponto do espaço. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Deixa eu, né, só falar para vocês o que eu estou induzindo vocês, na verdade. Qual é o caminho que eu estou querendo chegar? Eu estou fazendo esse cálculo de uma maneira quase intuitiva, né? Eu estou fazendo essas medidas como se eu estivesse realmente num laboratório, tivesse que fazer um relatório dessas medidas, certo? Estou fazendo esses cálculos. Tá? De uma maneira bem, sei lá, manual ou intuitiva, certo? Como se de fato eu tivesse as minhas medidas experimentais e estou usando elas para calcular esses valores. O segundo passo desse problema vai ser calcular as mesmas coisas usando o quarto postulado. E a gente vai ver que vai dar basicamente os mesmos resultados. Certo? Então, tudo isso é só para a gente ganhar uma intuição do que quer dizer esses valores médios e essas incertezas. Tá? É esse o objetivo principal desse problema, que a gente entenda de uma maneira mais intuitiva o que é calcular um valor médio de um observável. Nesse caso, é a posição da partícula, é o mais simples. Tá? Mas pode ser de uma energia, de um momento angular, de alguma outra coisa. Tudo bem? Então, o problema ainda não acabou, né? Aqui, nem esse item, eu quero calcular a incerteza. Né? Então, qual a incerteza dessas minhas medidas? Né? Então, para calcular a incerteza, eu sei que eu tive um número de medidas com x igual a A, um outro número de medidas com x igual a menos A. E aí, para eu calcular a incerteza, eu quero calcular, essa incerteza nada mais é do que o desvio padrão dessas minhas medidas. Então, de novo, imagina que eu tenho essa tabela com todas essas medidas, quero calcular o desvio padrão da medida. Certo? Então, aqui a gente vai apelar para todos os relatórios que vocês fizeram nos fenômenos, onde vocês sempre tiveram que calcular desvio padrão, na maioria deles. Então, para fazer essa conta, a gente sabe fazer essa conta, certo? Ou deveria saber fazer essa conta. Tá? Esse desvio padrão é aquela somatória do valor medido menos o valor médio, que agora a gente está representando por essa chave aqui, esses colchetes, ao quadrado, dividido pelo número de medidas raiz de tudo isso. Só uma observação aqui, né? Esse é o desvio padrão de uma medida, não é o desvio padrão do valor médio. Se fosse do valor médio, eu incluiria um n-1 aqui, mas esse é só de uma medida. Tá? Então, o que quer dizer essa incerteza? Quer dizer que se eu fizer uma única medida, qual é a incerteza que eu tenho? Né? Em que intervalo essa medida pode variar? Né? Não em que intervalo o valor médio varia, mas uma única medida varia. Então, a única diferença é que eu não tenho aqui aquele fator n-1 aqui embaixo.
E aí essa conta, de novo, assumindo esse contexto, a gente sabe fazer, né? Eu tenho NA. Então, se eu fosse fazer essa conta, esse aqui seria o N total, né? Que seria o NA mais o NB. E aí eu teria NA termos iguais aqui, né? NA termos iguais, porque em NA medidas eu encontrei x igual a A, certo? Então, essa somatória teria NA termos iguais, então seria NA A menos o valor médio, que é A sobre 2, A ao quadrado, mas na outra metade, não metade, né, mas na outra fração das medidas, NB vezes, eu encontrei o valor menos A sobre 2 ao quadrado. A sobre 2 é o valor médio, certo? Que eu já estou substituindo aqui. Então, essa conta que eu teria que fazer, de novo, aqueles fatores que, em princípio, a gente pode pensar, depende do tamanho do detector, depende do número total de partículas, todos eles se cancelam aqui. Então, eu vou ter, de novo, a raiz, né, de NA sobre o total de medidas. Então, isso significa qual a fração de partículas que foi detectada por A, e a gente viu que isso é 3/4. E a fração de partículas que seria detectada em B seria 1/4, né? Porque B detecta 3 vezes menos partícula do que A. Então, como eu tenho menos, menos, eu posso escrever com A mais A sobre 2 ao quadrado. E aí eu tenho o valor de A, né, 10, é só fazer essa conta aqui. Tá? Então, isso aqui vai me dar uma incerteza de aproximadamente 9, em unidades que eu não especifiquei para vocês. Na verdade, isso dá 8,66. Tá? Então, se eu tivesse lá em um relatório, né, a gente sempre apresenta a incerteza só com um dígito. Então, eu apresentaria o meu resultado, né, o valor médio é 5. Então, eu apresentaria o meu resultado como 5 mais ou menos 9. Tá? Então, em média, eu vou encontrar esse valor 5, mas está distribuído nesse intervalo que vai de 5 mais 9 até 5 menos 9. Né? Então, vai de menos 4, não estou fazendo erro, até 14. Certo? Então, se eu fizer essas medidas, elas vão estar distribuídas mais ou menos nesse intervalo de menos 4 a 14. Tá? E aí eu posso, só para ver se isso faz sentido, né? Se eu voltar lá para o meu gráfico, certo? A gente vê, né, que o valor médio vai estar por aqui, né? Não está nesse máximo, porque eu tenho um monte de medidas aqui que está puxando o meu valor médio, né, para longe desse máximo aqui, então deu algo em torno de 5. E aí o intervalo das medidas deu algo aqui até 14 e até aqui menos 4. Então deu mais ou menos nesse intervalo aqui. Então a gente vê que a incerteza ela não cobre todos os valores possíveis, mas onde a maioria dos valores vão ser encontrados. Obviamente, de vez em quando, a gente pode encontrar um valor maior ou menor, mas ela dá mais ou menos a distribuição desses valores. Alguma pergunta aqui? Professor, Oi. o 1 sobre NA mais NB, ele foi para onde? Acho que eu me perdi nessa parte. Tá. Então, vamos lá. O NA mais o NB dá 0,4 ΔX vezes N. Tá? Esse 0,4, esse ΔX, esse ΔX vezes N, ele aparece em todos os termos. Então, de novo, eu vou ter um ΔXN aqui, um ΔXN aqui, que vai cancelar com esses. Tá? Então, isso daqui, né, esse termo aqui, depois de cancelar os ΔX vezes N, daria 0,3 e esse aqui daria 0,1.
E essa soma aqui daria 0,4. Ah, entendi. Então, eu já escrevi isso aqui como 3/4 e isso daqui como 1/4. Tá, obrigada, professor. Tá. Eu escrevi direto como 3/4 e 1/4, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é, de novo, um desvio padrão ponderado, se a gente quiser pensar, né? A gente sabe que 3/4 das vezes a gente vai medir A e 1/4 das vezes a gente vai medir menos A. Mais alguma dúvida aqui? Professor, Oi. uma coisa que eu ainda não entendi é quando que eu posso fazer as aproximações, assim, tipo, sempre parece um negócio meio arbitrário. Tá. Às vezes é muito menor que 1, eu posso aproximar como sendo 0, outras vezes não, sei lá. É um negócio meio estranho para mim. Tá. Tipicamente, eu vou tirar uma regra meio que geral, isso até independente desse curso. Tá? Quando a gente fala que um número é muito pequeno, tá? Na maioria das vezes a gente quer desprezar, a gente quer jogar fora todas as correções que dependam desse número ao quadrado, desse número ao cubo e assim por diante. Tá? Ou a gente quer manter todos os termos que não são triviais, quer manter os termos que não vão me dar uma resposta trivial. Tá? Então, deixa eu falar o que eu quero dizer com isso nesse problema. Né? Nesse problema, eu tive dois números pequenos. Né? Eu tinha o ΔX, que era um número muito pequeno, e eu falei, não vou assumir como 0. Por que eu não vou assumir como 0? Porque se eu assumir como 0, efetivamente 0, eu não tenho medida nenhuma. Então, no limite de ΔX igual a 0, eu não tenho medida, não faz sentido nenhum dos cálculos que eu estou fazendo aqui. Então, eu não posso aproximar ele por 0. Então, eu mantenho a próxima correção. A próxima correção é proporcional a ΔX. Aqui, a gente também fez uma aproximação. Eu falei, esse número aqui é muito menor do que 1. E aí, eu vou aproximar ele como 0. Certo? Por que aqui eu posso fazer isso? Porque aqui, se eu jogar esse número para 0, eu não estou falando que a minha função de onda é 0 sempre. Né? Eu ainda assim tenho um resultado não nulo para a minha função de onda. Na dúvida, se estiver na dúvida, né, o que eu faço, não joga nada fora. Faz a conta exata. Certo? Essas aproximações eu fiz aqui para a gente ter resultados analíticos simples. Mas, se tiver na dúvida, desprezo, não desprezo, mantém os termos, certo? Então, aqui significaria que a gente teria um termo extra, que só implica que a gente vai ter que fazer mais contas, mas tudo bem. Né? Em princípio, não é algo que impossibilita o cálculo. Né? Aqui, o que significaria não fazer essa aproximação? Ou seja, para um ΔX qualquer, eu teria que fazer essa integral. E aí, essa integral, sim, seria um problema. A gente teria que fazer ela numericamente. Então, a resposta geral é, na dúvida, não aproxima. Usa o ΔX como for. Né? Tipicamente, quando eu falo que um detector é muito pequeno, é para dar a dica para vocês de que a gente pode fazer essa aproximação aqui. Tá? Mas, na dúvida, a conta correta, exata, seria essa daqui. Tudo bem? Beleza, professor, valeu. Tá. Mais alguma dúvida até aqui? Deixa eu só fazer uma recapitulação breve, certo? Para a gente não se perder. Tá? Então, a gente imaginou que a gente tem essa distribuição de probabilidades aqui, que me dá altas chances de encontrar partícula ou em -10 ou em 10. E aí eu assumi, vamos fazer, então, medidas da posição dessa partícula. Eu sei que a probabilidade de encontrar ela em 10 é
3 vezes maior do que encontrar ela em menos 10. Então, tipicamente, para cada 4 medidas, 3 vezes eu vou encontrar ela em 10 e uma em menos 10. Obviamente, isso é probabilidade, né? Não vai ser exato. Mas, enfim, eu tenho 3 vezes mais chance de encontrar ela em 10 do que em menos 10. Aí eu imagino que eu fiz um número muito grande de medidas, e aí eu vou fazer uma média agora. Quero saber, em média, qual foi o valor que eu encontrei para x. Então, a conta que a gente faria é, bom, 3/4 das vezes a gente vai encontrar ela em A, que seria no detector A, e 1/4 das vezes a gente encontraria ela em menos A, que seria no detector B. Então, se eu fizer essa média ponderada, eu chego em A sobre 2, ou seja, x igual a 5. E se eu quiser calcular a incerteza? Bom, eu vou calcular o desvio padrão. 3/4 das vezes eu encontrei ela em A, então em 3/4 da medida eu encontro ela em A, e em 1/4 das medidas eu encontro ela em menos A. Tá? Então faço o desvio padrão usual que vocês faziam com medidas. Tá? E encontro esse resultado aqui. Se a gente arredondar para um dígito e tal, a gente chega nesse resultado. Ou seja, aquela distribuição de probabilidades me dá essa distribuição de medidas, um valor médio de 5, espalhado no intervalo que vai de 5 mais 9 até 5 menos 9. Tudo bem? Agora a pergunta é o seguinte, e se a gente não fizesse nada disso e fizesse simplesmente os cálculos, né? Imagina, esquece as medidas, imagina tudo isso, esquece de tudo isso, eu vou fazer um cálculo teórico. Então, imagina que eu não tive o experimento, eu não fiz nenhuma medida, e eu, como teórico, vou querer falar para o experimental, antes dele fazer as medidas, olha, em média, você deveria encontrar esse valor com essa incerteza. Né? Sem pensar em detectores, onde eu vou pôr esses detectores, nada disso. Se você medir a posição da partícula, em média você deve encontrar esse valor. E a incerteza deve ser mais ou menos tanto. Certo? E é isso que o quarto postulado nos diz. Como calcular, do ponto de vista teórico, qual que vai ser o valor médio e qual que vai ser a incerteza. Esse cálculo, e é isso que a gente vai fazer agora, nesse último item, ele é melhor do que o cálculo que a gente fez agora. Porque agora a gente assumiu que ou a partícula estava em A ou em menos A. Ou ela estava nesse detector ou nesse outro. O cálculo que a gente vai fazer assume que a gente tem detector em todos os pontos do espaço, então eu posso encontrar ela em qualquer ponto do espaço. Então eu posso encontrar ela em A, em menos A, mas eu também posso encontrar ela num X um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, se eu tivesse essa possibilidade de medir ela em qualquer ponto do espaço, qual seria o valor médio que eu encontraria? Tá? Então, esse é um cálculo mais preciso do que o que a gente fez agora. Por que a gente vai ver que esses cálculos eles vão quase que coincidir? Porque eu sei que não interessa se eu colocar detectores nessas regiões do espaço, eles não vão medir nada, porque a probabilidade aqui é muito pequena. Então, de fato, colocar só aqueles 2 detectores nessas regiões é suficiente para medir quase sempre as partículas. Tá? Mas agora o que a gente vai fazer é o cálculo teórico, assumindo que eu posso medir, né, que eu posso ter um detector que mede ela em qualquer ponto do espaço. Tá? Então, é isso que a gente vai querer fazer, e aí agora a gente sim vai usar o quarto postulado. Tá? Então, a pergunta, deixa eu voltar lá para o enunciado, agora é, utilizando a função de onda, calcule esse valor médio e a sua incerteza e compare com os resultados anteriores. Então, agora a gente vai, de fato, fazer esse cálculo. Certo? Então, a gente sabe que pelo quarto postulado, se eu quiser calcular o valor médio da posição da minha partícula, como é que eu faço isso? Se eu tenho a minha função de onda, eu tenho que calcular aquela integral de psi, e aqui eu tenho que colocar o operador que corresponde ao meu observável, que é o operador x, vezes a minha função de onda, tudo isso integrado de menos infinito até infinito. Então, aqui, o que eu estou calculando aqui?
novamente, né, eu estou calculando o seguinte, se eu puder medir, né, se eu tenho um detector espalhado em todo o espaço, né, por isso que essa integral vai de menos infinito até infinito. Então, qualquer ponto do espaço, se eu medir a posição dessa partícula, né, então posso medir ela em qualquer lugar do espaço. Se eu meço a posição dessa partícula, qual é o valor médio que eu vou encontrar? Então, é dado por essa conta, isso aqui é um postulado, não é não é necessariamente algo que vem de um lugar mais profundo, esse é o postulado. Tá? Então, se eu fizer essa conta, eu lembro que esse operador, e aqui é onde eu falei para vocês, vocês têm que olhar aquela tabelinha, né, de qual operador corresponde a cada observável. No caso do operador posição, no caso do observável posição, o operador é justamente a coordenada x. Certo? Então, esse x chapéu é justamente a variável x. Então, é essa conta que eu tenho que fazer aqui. Essa é a parte, eu diria, talvez mais inusitada, porque a gente tem que pensar como montar esse valor médio, mas é meio que, né, uma receita de bolo. Né? Eu estou calculando o valor médio de tal observável, então eu coloco o operador correspondente a esse observável ensanduichado entre essas funções, e aí eu tenho que olhar na tabelinha quem que é esse operador. No caso da posição, é a própria variável x. Então, esse é o cálculo que a gente tem que fazer. E aí, daqui para frente, é álgebra, certo? É fazer integrais. Aí, tudo bem, matematicamente pode ser chato, mas fisicamente não tem muito mais conteúdo aqui. Deixa eu só dar uma última informação sobre o que é essa integral aqui. Né? Lembra que a integral a gente pode pensar como uma somatória, certo? Então, eu estou somando vários valores de x pesados por esse psi ao quadrado. E o psi ao quadrado é justamente aquela densidade de probabilidade. Né? Então, isso daqui, de fato, o que está por trás disso aqui é uma média ponderada. Eu estou somando os valores de x, mas cada valor de x está entrando com um peso proporcional à probabilidade de eu encontrar partícula naquele ponto. Então, de fato, isso aqui é uma média ponderada, tá? Mas escrita em um caso onde o x é uma variável contínua, né? Pode assumir qualquer valor. Tá? Mas, de fato, isso aqui também é uma média ponderada. Então, é fazer essa conta, certo? Enfim, a gente já calculou o módulo ao quadrado dessa função de onda, bem aqui atrás, certo? Então, é isso daqui. Eu poderia até incluir, né, esse terceiro termo aqui também, no módulo ao quadrado, sem fazer essa aproximação. Só ia dar mais conta. Tá? Então, eu vou usar essa aproximação aqui. Não é necessária, novamente. Mas, então, eu tenho que fazer essa integral. Essa aqui é a minha função de onda ao quadrado, e ela está multiplicada pela variável x. Então, é essa conta que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu arrastar tudo isso aqui para trás. Integrar essa função aqui em dx. E aí são contas, certo? Tem que fazer essas contas, enfim, são integrais de gaussianas, olhar numa tabela de integrais. E aí eu vou achar que esse primeiro termo, ele vai me dar 1 sobre raiz de 2π, 3/4 de A elevado à raiz de 2π. Esse é a contribuição desse termo aqui. E o segundo termo vai ser 1 sobre raiz de 2π, 1/4 de menos A raiz de 2π. Então, se eu faço essa conta, né, eu simplifico essas coisas, essas raízes de 2π, elas se cancelam. Eu vejo que conta que eu estou fazendo aqui no final das contas? Né? Eu estou somando A com menos A, mas com certos pesos. Aqui eu estou com peso 3/4 e aqui com peso 1/4. Então, efetivamente,
Eu estou fazendo, a conta que eu estou fazendo é exatamente a mesma que a gente fez quando a gente pensou nos detectores A e B. Tá? Então, isso aqui, de novo, vai dar A sobre 2, que vai dar 5. Ou seja, eu fiz uma conta de uma maneira completamente diferente, né? Uma integral sobre o módulo ao quadrado da função de onda multiplicado por x. Essa integral aqui que eu fiz. Mas eu chego exatamente no resultado que a gente tinha chegado antes, de uma maneira um pouco mais intuitiva ou experimental. Então, isso é para mostrar para vocês que esse valor médio que a gente está calculando nada mais é do que a média das medidas. Obviamente, para um valor muito grande de medidas, né? Se eu só tiver uma ou duas medidas, esse meu valor médio pode ter flutuações lá. Mas se eu fizer um número muito grande de medidas, eu deveria encontrar exatamente esse valor médio. Então, isso é como, teoricamente, você prevê qual é o valor médio que vai ser encontrado no seu experimento. A outra coisa é calcular a incerteza. Né? E a incerteza também vem do quarto postulado. E aí, de novo, vai ser mais algumas contas, né? Mas ela é dada pela raiz do valor de x ao quadrado menos o valor médio de x ao quadrado. Então, essas coisas, obviamente, são diferentes, senão isso sempre daria zero. O que é o valor médio de x ao quadrado? O valor médio de qualquer grandeza, certo? É sempre a integral de menos infinito até infinito, psi estrela, vezes o operador que corresponde a essa grandeza. Nesse caso, é esse operador x. Quando é x ao quadrado, eu gosto de escrever x vezes x, só porque para outros operadores isso ajuda a gente. E aí, de novo, esse operador x nada mais é do que a variável x. Então, isso vai me dar x ao quadrado. Módulo de psi ao quadrado, dx. E aí, de novo, eu tenho que fazer essa conta. Certo? Não vou repetir a conta para vocês, são integrais. Certo? Mas o resultado vai me dar que isso daqui é 1 mais a ao quadrado. É o resultado dessa conta. E aí, para chegar na incerteza, então, eu tenho que pegar a raiz desse resultado aqui menos o valor médio ao quadrado, que eu acabei de calcular aqui em cima, que é a sobre 2. Certo? Então, menos a sobre 2 ao quadrado. Então, isso daqui, se eu simplificar, vai dar 1 mais 3a ao quadrado sobre 4. Que dá, né, lembrando que A é 10, isso aqui dá aproximadamente 8,72. Então, a minha incerteza que eu encontrei é aproximadamente 8,72. Se a gente comparar com aquela que a gente calculou fazendo o desvio padrão, a gente vê que a gente chega num valor muito próximo. O valor que eu estou calculando agora, teoricamente, como eu falei para vocês, é mais geral. Eu assumo que eu tenho um detector em qualquer ponto do espaço, eu posso encontrar partícula em qualquer ponto. Tá? Então, é uma resposta mais geral. Esse daqui era assumindo que eu só tinha aqueles dois detectores. Tá? Então, tudo isso é para mostrar para vocês o que de fato são essas incertezas e esses valores médios. A incerteza, de fato, é o desvio padrão que você encontraria no seu experimento. Tá? Então, usando o quarto postulado, eu posso, teoricamente, dizer, antes de fazer a medida, qual vai ser o valor médio e qual vai ser a incerteza. E aqui tem uma observação extremamente importante. Tá? Que se vocês lembrarem do laboratório, vocês poderiam pensar, mas a minha incerteza era algo que, por exemplo, poderia depender do meu detector experimental, né? Do erro experimental que eu tenho. Tá? Essa incerteza que a gente está calculando aqui é o que a gente chama de uma incerteza intrínseca ou intrinsecamente quântica. O que isso quer dizer? Essa incerteza, ela não pode ser melhorada fazendo mais medidas ou melhorando o meu experimento ou
né, tendo um equipamento mais preciso, ela não pode ser reduzida. Essa é uma incerteza intrínseca do seu estado quântico. Né? O seu estado quântico é algo probabilístico. Às vezes ele vai te dar um resultado, às vezes ele vai te dar outro. Essa incerteza dos seus resultados não é algo experimental, não é porque seu experimento não está bom, não é porque o seu detector não é preciso o suficiente. Não é por causa disso. É porque o objeto que você está medindo, ele é intrinsecamente probabilístico. Então, mesmo que eu melhore o meu equipamento, eu não vou conseguir reduzir essa incerteza. Obviamente, se o meu equipamento tiver uma incerteza gigantesca, muito maior do que essa que a gente calculou, aí tudo bem, é essa que vai dominar. Mas essa que a gente calculou é uma incerteza mínima, intrínseca do objeto que você está medindo. Não depende do seu aparato experimental. Então, se eu medir com o melhor equipamento possível, ainda assim eu vou encontrar valores diferentes para medidas diferentes. Esse é o real significado dessa probabilidade quântica.